aqui e bem explicativo, não vou deixar nada passar, vou explicar tudo direitinho, passo a passo, para sincronizar T80 com seu smartphone, né? E vamos lá para o vídeo. Antes de abrir o aplicativo, deixa eu fechar aqui o aplicativo. Antes de abrir o aplicativo, você vai em seu Bluetooth. Aí vai aparecer aqui a pulseira T2 com seu e GPS e Bluetooth tem que estar ligado, ok? Não se esqueça, quando ligar o Bluetooth, ligar o GPS do celular, tá vendo? Então aqui, assim você ligar seu Bluetooth, vai aparecer a sua pulseira T80, né? Como está aqui. Assim que aparecer a pulseira T80, você aperta, né? Aí vai dar aqui conectado. Você sai do seu Bluetooth. Você vai até o aplicativo, deixa eu achar aqui, deixa eu botar aqui na tela inicial aqui. Você vai no aplicativo, abre o aplicativo, ok? Aqui você vai botar um apelido, vou botar qualquer apelido aqui, vou botar meu nome mesmo. Bota o seu nome, se você quiser você pode adicionar uma foto aqui. Aí você vai dar um próximo. Aqui você vai escolher o sexo masculino ou feminino, né? Eu aperto você já vai estar aqui em masculino, né? Se você for feminino, aperta em feminino, mas se for masculino, aperta em masculino. Logo aqui em cima, aqui vai estar a data do seu aniversário, né? A data de nascimento. Você coloca aqui, vou botar qualquer uma aqui, deixar essa mesma, né? Você aperta aqui, deixa mais próximo do celular. Você vai dar um próximo, o aplicativo vai dar essa notificação aqui, porque não apareceu a data aqui, ok? O aplicativo está com um pouquinho de bug aqui, mas com paciência vai dar tudo certo. Deixa eu botar aqui a data exata aqui, né? Você dá um confirmar, depois você vai aperta aqui em próximo. Aqui tem a sua altura e o seu peso, né? Não vou botar aqui, deixar do jeito que está aqui mesmo. Você vai completar, aí o aplicativo vai dar isso aqui, ó, tipo uma falha, ó. Você vai e não vai para canto nenhum, ok? Você fica clicando em cima do nome, que aí ele vai pedir a permissão. As permissões são para ir para sua pasta, né, dos seus arquivos. Aí depois vem o GPS, permissão de GPS, permissão de contatos e permissões de ligações, receber ligações no caso, né? Você bota o permitir, aqui é para você usar o smartwatch. Quando você for tirar foto, você pode deixar o seu smartwatch, o seu telefone em cima de alguma mesa. Aí você quer tirar uma selfie, alguma coisa assim, você usa o seu smartwatch, você permite, né? E aqui ele vai dar isso aqui, ó. Esse recurso não está disponível neste dispositivo. Quando aparecer isso, você volta, né? Volta, aí vai para essa página aqui, ok? Quando estiver nessa página aqui, você vai clicar, desculpa, você vai sair do aplicativo, você vai lá no seu Bluetooth, tá aqui pareado, né? Alguns smartphones você tem que segurar e soltar e vai aparecer para disparear o T80 com o seu telefone. Esse aqui no caso aqui, esse aqui é um Xiaomi, né, o Mi Go. Você aperta aqui, clica aqui e vai estar aqui. O seu smartphone se desconectará do T80. Você aperta OK, né? Se for um Xiaomi ou qualquer telefone, dispareia, aí automaticamente ele vai disparear, mas vai continuar aqui, ó, porque o Bluetooth aqui fica ligado direto, ok? Você aperta sair do seu Bluetooth, abre o aplicativo novamente, aí você já vem aqui, ó, tá vendo um símbolo aqui do smartwatch, né? Você clica em cima, aí vai começar a buscar a sua pulseira. Tá vendo aqui? Já apareceu aqui a T80. Você clica em cima, assim que clicar em cima, automaticamente vai vir para esse símbolo aqui, ó, como se estivesse pareando. Alguns smartphones não vai aparecer isso. Quando não aparecer isso aqui, você clica em cima, aqui mesmo do smartphone, clica em cima aqui da pulseira, aí automaticamente já vai vibrar, ok? Aqui já deu, ó, não sincronizei, demorei para apertar aqui no smartwatch, já não conectou, ok? Aí vai continuar aqui, você aperta de novo, ok? Aí já vai daqui, ó, não sincronizado ainda. Aí aqui já deu, ó, conectado, ok? Aqui quando aparecer isso aqui no seu smartwatch, você clica aqui e sai. Aí já vai estar conectado, como está aparecendo aqui, ó. Pronto, já está conectado com o seu smartwatch, né? Quando aparecer aquele símbolo aqui no seu smartwatch ou aqui na pulseira, você automaticamente já clique logo aqui, aperte aqui no botão aqui, esse botão home aqui, para ir para essa tela inicial aqui. Quando aparecer essa tela aqui, vai dar aqui, ó, telefone conectado, ok? Quando tiver aqui nessas configurações aqui,
Quando você quiser configurar os aplicativos como mensagem, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messaging, ou quando eu ligar para você aparecer aqui no seu smartwatch, o smartwatch aqui não atende, ok? Ele só vai notificar as ligações de quem está ligando para você, ok? Apareceu isso aqui, né, se conectado, para você receber suas notificações, você aperta aqui, né, de novo, onde está o nome T2 conectado. Para você configurar os aplicativos, ativar os aplicativos para receber notificações, você vem aqui, bem aqui no canto aqui, tá vendo aqui, ó, enviar de mensagens, ok? Você aperta aqui e aqui vai estar todos os aplicativos que são compatíveis para receber ligações ou receber mensagens no seu smartwatch, ok? Aqui tem o Facebook, você aperta o Facebook se tiver, Twitter, Skype, WhatsApp, Line. Aqui tem esse daqui também, aqui é Light the Box, aqui você pode clicar aqui também se você tiver. Aqui tem o Instagram, Messaging, ok? Esses aqui são os aplicativos que são compatíveis com o T80, ok? De antemão, logo quando você abre essas notificações aqui, tá vendo aqui, o telefone já vai estar configurado, já vai estar marcado e o SMS também já vai estar marcado. Você só faz marcar os outros que vocês querem receber notificações, ok? Apertando aqui, você volta, aqui tem... como você bota aqui procurar aqui, ó, tá vendo aqui procurar pulseira, como você bota aqui procurar pulseira, né? Já vai aparecer aqui, ó, tá vendo que tá conectado, ó. Vai aparecer um alerta aqui e você pode encontrar sua pulseira. Aqui também tem fotos, né? Para quando você quiser tirar foto aqui, já abriu a câmera aqui e aqui já abriu aqui, ó, como tivesse conectado com a câmera do seu aparelho, você só clica aqui e tira a foto, ok? Deixa eu sair, deixa eu abrir o aplicativo aqui e sair, né? Aqui tem as configurações das interfaces, né? As interfaces que vem no smartwatch, né? Tem essas interfaces aí, né? Tem essas interfaces aqui. Essa aqui você também, se você quiser, você pode criar outras interfaces. Mas as interfaces que vêm no relógio são só essas três aqui, né? São essas três interfaces aqui que vêm no seu smartwatch, mas se você quiser, se não me engano, você tem a possibilidade aqui, ó, são essas três interfaces, não tem mais interface, você não tem como personalizar, ok? Aqui tem quantos passos você tem que dar, você marca quantos passos você quer dar. Aqui também tem levantar a pulseira, né? Levantar a pulseira, né? Quando você levantar a sua pulseira, automaticamente ela já vai ligar a tela. Se você não quiser, você pode desativar, mas eu gosto de deixar ativada. O lembrete, né? Você pode botar um lembrete aqui em quantos minutos, a hora que você quer ter o lembrete de algum recado, de alguma coisa que você queira fazer, né? O monitoramento frequente, você pode clicar aqui, ele vai ficar monitorando os seus batimentos cardíacos diário, né, todos os dias, até quando você estiver dormindo, né? Aqui também tem um alarme, você pode adicionar, né? Aqui, clica aqui, você pode adicionar o alarme para você acordar, você tomar algum medicamento, alguma coisa desse tipo, você tem algum compromisso. O tempo, né? O tempo aqui você escolhe a sua cidade aqui, você escolhe Brasil, ok? Depois vai de sua cidade onde você mora,